Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará pela tua vida. Com essas palavras nós começamos mais um dia. O nosso coração se enche de gratidão a Deus pela proteção da noite e por esse presente que recebemos, por contemplar o brilho de mais um dia. Queremos nessa manhã colocar nas mãos de Deus todos os nossos sonhos, os nossos planos e nos comprometemos com Deus no decorrer desse dia de vivermos para Ele. Suplicamos a Deus que Ele coloque à nossa frente as pessoas que Ele queira que nós falemos do seu amor e da sua bondade, e nós iremos testemunhar do reino e da bondade de Deus sobre a nossa vida. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do Salmo 104, o verso 24, que diz o seguinte: Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra da tua riqueza. Salmo 104, verso 24. Tudo que nós encontramos sob a face da terra provém das mãos do Criador. Ele é extremamente detalhista, cheio de variedade, de sabedoria, de muito bom gosto, e Ele nos colocou no meio desse jardim, dessa terra, embora envolvido com o pecado, para que nós reconheçamos a sua grandeza, a sua bondade e a sua soberania. E a cada manhã nós nos voltamos para Ele reconhecendo que somente Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Amigo, nesse canal, a cada dia, nós somos convidados a estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. E quero pedir a Deus nessa manhã que o Espírito dele repouse sobre a nossa vida, sobre cada pessoa que dedica as primeiras horas da manhã para estudar a sua Palavra. E nessa manhã nós iremos estudar o livro de 2 Samuel, capítulo 9, agora inicialmente o verso 1. Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Vale a pena salientar nessa manhã que se passaram aproximadamente 20 anos depois que Davi se assentou no trono da nação de Israel e começou a reinar. E assentado no seu trono, Davi se lembra da aliança um dia, assumida com o seu amigo Jonatas, e ele não poderia menosprezar as palavras de fidelidade, de amor, de comprometimento para com o seu amigo Jonatas. E assentado no trono, ele sente que é o momento de agir e faz uma pergunta: existe porventura alguém ainda com vida da família de Jonatas para que eu use de bondade? Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós agimos como o Senhor espera que nós possamos agir. Quanto mais distantes nós ficamos do Senhor, mais aparece a nossa humanidade. Veja que era um momento que Davi teria nas mãos poder para poder eliminar e destruir todos os seus adversários. Até porque no passado, um rei, quando se assentava no trono, que ele conquistava um trono, ele buscava unificar o seu reino. E para que isso pudesse acontecer, todas as pessoas que faziam parte da linhagem e do reinado anterior, ele eliminava para que não se tornasse um concorrente direto para o seu reino. Mas só que Davi faz o contrário. Davi ama os familiares daqueles que lhes perseguiram. Davi ama aquelas pessoas que fazem parte da família que lhe fizeram mal. É por isso que a Bíblia considera Davi um homem segundo o coração de Deus. Davi, de fato, sabia que a lei daquele período, o que de fato determinava para eles era a morte. Mas Davi agia com graça, Davi agia com bondade, Davi agia com amor. E aqueles que estavam ao seu lado lhe admiravam e lhe amavam pela maneira como ele liderava. Esse capítulo 9 do livro de 2 Samuel nós poderíamos chamar como sendo o capítulo da graça. Porque Davi começa perguntando: resta porventura alguém da casa de Saul? Davi, na verdade, age como é a graça de Deus. A graça ela não é seletiva. A graça vai em busca do pecador. A graça vai em busca daqueles que querem lhe receber. A graça não é para quem merece, a graça é para quem precisa. Por isso que se nessa manhã estou falando para alguém que não se sente merecedor do perdão e da graça de Deus, a graça é para você. O que você precisa fazer nessa manhã é abrir o seu coração, é receber o perdão de Deus, é permitir que a graça de Deus inunde na sua vida, porque na cruz do Calvário, Jesus morreu por você. Mas quando nós recebemos
graça de Deus, mas essa pessoa permanece do jeito que ela está. A graça de Deus nos transforma, ela nos muda, ela nos leva a viver um nível de comprometimento e de fidelidade com Deus, como Deus sonha para todos os seus filhos. 2 Samuel, capítulo 9, o verso 4, a Bíblia diz o seguinte: Onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. A prerrogativa de salvar todo pecador é divina, e quem toma a iniciativa para buscar o filho de Jonatas é Davi. Davi age como a graça de Deus age para com todo pecador. Davi não sabia em que condições ele encontraria Mefibosete, mas Davi não se importa. Davi o que de fato buscava fazer era usar de bondade para com a família de Jonatas. A aliança assumida com Jonatas no passado, o que de fato importava era cumprir a sua parte, ser fiel à aliança assumida com o seu amigo. E é nessa busca que Davi encontra o filho de Jonatas, chamado Mefibosete, em Lodebar, lá na casa de Maqui. No versículo 6 e no versículo 7 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia fala que quando Mefibosete foi encontrado e ele vai em direção a Davi, ele se inclina, ele se prostra até o chão. Mefibosete sabia que não tinha nenhum direito. Mefibosete, na verdade, estava temendo. É por isso que Davi se volta para Mefibosete e fala: você não precisa temer. Mas Mefibosete sabia que todo o mal que o seu avô tinha feito a Davi, o que de fato ele merecia nesse momento era a morte. Mas as intenções do rei Davi era trazê-lo para que ele pudesse se assentar à sua mesa real, participar da sua mesa, da sua comida, da corte do rei. Eu acredito que a atitude de Mefibosete deve ser a atitude de todo pecador quando é encontrado pela graça. É se inclinar, é se humilhar diante de Deus, é reconhecer o seu estado de pecaminosidade, é abrir o coração e confessar o seu pecado ao Senhor. Quando a graça vai na nossa direção, é a única atitude que Ele espera que todo pecador possa ter, é reconhecer que de fato ele precisa de ajuda, ele precisa de salvação. Quando a graça vem na nossa direção e nós nos tornamos presunçosos, achando que não precisamos de Jesus Cristo, Ele não pode fazer nada conosco. Mas quando nós nos inclinamos, nos prostramos em terra, confessamos os nossos pecados, nos vestimos com pano de saco, a graça de Deus, o nosso Salvador, nos abraça, nos cobre com o seu manto de justiça e escreve o nosso nome com o seu sangue no livro da vida e nos dá o direito da vida eterna para nos assentarmos na mesa do Pai e vivermos com Ele por toda a eternidade. 2 Samuel, capítulo 9, o verso 8, a Bíblia diz o seguinte: Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? São palavras de Mefibosete. Mefibosete age com extrema humildade, ao ponto que Mefibosete se volta para Davi e fala: Quem é o Senhor para olhar para mim como um cão morto tal como eu? Os cães selvagens do Antigo Oriente, eles se alimentavam de carniças. Eles eram considerados como sendo a escória. Mefibosete se coloca nesse patamar. Ao olhar para Davi, ele se colocava numa posição insignificante. Jamais um pecador deveria se colocar numa posição onde não pudesse ser alcançada pelo Senhor. Não acredito que ninguém sob a face dessa terra tenha ido tão longe que a graça de Deus não possa te alcançar. Mefibosete, com as suas palavras, me parece que ele quer se colocar num patamar que Davi não poderia fazer nada por ele. Mas queria que essa manhã você entendesse: nenhum de nós, nenhum ser humano foi tão longe que de Deus não possa alcançar a tua vida. Diante do versículo 11 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos ver que Davi adota Mefibosete como um dos filhos do rei. E é o que a graça de Deus faz conosco. Ele nos adota, Cristo nos recebe como filho. Nós já não somos um indigente. Em Jesus Cristo nós encontramos um irmão, nós encontramos um pai, nós encontramos um salvador e encontramos um resgatador. O que eu e você, e o que todo pecador precisa fazer, é recebê-lo, é aceitá-lo,
é permitir que Ele conduza a nossa vida. Ao fazer isso, nós estamos nos colocando nas mãos do nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, para que Ele nos salve. As intenções de Davi se concretizam. Davi traz Mefibosete para morar dentro de Jerusalém. Mefibosete comia à mesa do rei. Mefibosete agora era um príncipe da corte de Davi. É o que a graça de Deus faz com cada um de nós. Segundo o versículo 13 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia fala que Mefibosete ele era deficiente, ele era coxo. Davi não olha para a condição física de Mefibosete. Davi, na verdade, estava disposto a usar de bondade, relembrando da aliança subida com seu amigo Jonatas, e ele queria cumprir ao pé da letra o que de fato ele tinha prometido ao seu amigo. É o que a graça de Deus faz conosco. Os olhos da graça para conosco é um olhar de Davi para com Mefibosete. A graça não vê em nós os nossos defeitos. A graça de Cristo nos cobre com o manto da sua justiça e Deus nos vê como sendo perfeitos em Jesus Cristo. Mas para que isso pudesse se tornar real, foi necessário que Mefibosete aceitasse o convite do rei Davi. Se Mefibosete tivesse dito que não queria morar no palácio, jamais Davi poderia fazer alguma coisa. É o que a graça de Deus faz conosco, para que de fato nós possamos receber a salvação e os nossos pecados possam ser apagados e cobertos pela graça de Deus. Nós precisamos crer no sacrifício de Jesus. Nós precisamos aceitá-lo como único e suficiente para a nossa vida. Se nós o recebermos, se nós o amarmos, se nós permitirmos que ele invada e inunde o nosso coração, nós também seremos adotados como filho de Jesus Cristo. Nós também seremos adotados como filho do nosso Pai Criador. Nós seremos levados a viver dentro de Jerusalém e nós nos assentaremos na mesa do nosso Pai e viveremos com Ele por toda a eternidade. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 9 do livro de 2 Samuel, eu e você, nós precisamos chegar às seguintes conclusões espirituais. A graça de Deus não é para quem merece. A graça de Deus é para quem precisa. Se nessa manhã você se sente necessitado da graça de Deus, a graça do Senhor é para você. Você precisa abrir o seu coração, você precisa abraçar a Jesus Cristo, você precisa permitir que Ele salve a tua vida. Algumas pessoas, para usufruírem da graça de Deus, primeiramente elas precisam se perdoar. Depois que conseguem perdoar a si mesmo, elas conseguem receber e ver a beleza da graça em Jesus Cristo. Vejo que Mefibosete, em algum momento da sua vida também, ele teve que participar desse processo para enxergar Davi com atos de bondade para com a sua vida. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós iremos agir de bondade para com o nosso semelhante. Quanto mais distantes nós estivermos de Deus, mais nós nos tornaremos vingativos. Davi agia com bondade porque estava ligado ao Pai. Se Davi estivesse longe do Senhor, Davi teria tomado atitudes como Saul um dia tomou, de vingança. Jesus Cristo veio aqui a essa terra em busca de pecadores, não dos sãos, mas dos doentes, daqueles que estão carecendo da graça do Senhor, daqueles que precisam ser transformados, daqueles que estão sofrendo com as consequências e com os efeitos do pecado na sua vida. Mas para que nós possamos encontrar a cura, primeiramente nós precisamos encontrar a Jesus Cristo. Nós precisamos recebê-lo na nossa vida, nós precisamos experimentá-lo dentro do nosso coração. Se assim o fizermos, nós receberemos a cura, o perdão e a salvação que somente Jesus Cristo oferece a todo pecador que se encontra sobre a face dessa terra. Meu amigo, se é o teu desejo receber essa bênção de Deus, a graça do Senhor para a tua vida, eu o convido nessa manhã para que juntos nós possamos clamar pelo poder de Deus sobre a nossa vida nesse momento. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Por favor, Senhor, cuida de cada um de nós, perdoa os nossos pecados, nos dê alegria de nos encontrarmos com o Senhor e vivermos contigo por toda a eternidade. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto
e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.